Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Falei o quê? Embalou de vez e ninguém para mais esse Corinthians. Pintou o campeão. Que show, que espetáculo foi esse, mano? Mano, chega fortalecendo com like, fiel. Chega fortalecendo com like porque o Corinthians amassou o Leão. Mais uma vez, show do Yuri Alberto, Romero, assistência do Depay. Meu Deus, que Corinthians é esse? Fortalece com like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, rapaziada. E vamos ver aqui detalhes desse show corintiano. Vamos lá. Mais uma excelente jogada com a participação do Yuri Alberto, que é um dos jogadores mais criticados, mais cobrados, mais exigidos e está contribuindo de diferentes maneiras, né? É mais um passe para gol que ele dá, mais um passe para gol do Romero que ele dá. E ali abre-se uma porta para o Corinthians ficar muito confortável no jogo e estabelecer esse placar que no agregado mostra um 5-0 sobre o Fortaleza, que se a gente pensar no desempenho, tanto no jogo do Castelão quanto no jogo de hoje da Neoquímica Arena, não há nenhuma distância, não há nenhum conflito entre o que a gente viu em campo e esses 5-0 no placar agregado. O momento do Corinthians é completamente outro. A mudança de postura se inicia na vitória sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro já há algum tempo, porque né, tem muito jogo, teve uma data FIFA logo depois. Mesmo quando perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians competiu, foi um time sério, jogou, teve chances, poderia até argumentar que o empate seria um resultado mais compatível com o jogo, mas não houve nada de errado em relação à arbitragem, então não há nada a reclamar daquela derrota por Botafogo. E depois se classificou na Copa do Brasil contra o Juventude numa noite em que o clima na Neoquímica Arena já era outro por causa da apresentação do Memphis Depay, esse mesmo Memphis que hoje participou de um gol pela primeira vez com a camisa do Corinthians, ele dá assistência para o último gol. E a atmosfera é outra, o relacionamento com a torcida é outro, e é perfeitamente possível dizer que a cada boa atuação nas Copas, por mais que o Corinthians ainda viva perigosamente na classificação do Campeonato Brasileiro, uma coisa vai alimentando outra, e o Corinthians agora tem que se dedicar e tem que mostrar esse mesmo nível nas próximas rodadas do Brasileirão, porque com essa atitude e esse futebol, é muito mais provável que o Corinthians permaneça na Série A do que aconteça um desastre esportivo, que seria mais um rebaixamento. As coisas estão hoje muito, mas muito diferentes, tanto no plano coletivo quanto nos planos individuais. E não há nenhum motivo para a gente achar que não vai mostrar. Boa noite. Boa noite, William, Jean, André, Calçado, aos fãs das fãs do esporte o mesmo. Porque o time, como disse o André, vem jogando bem várias vezes seguidas, talvez com exceção ao primeiro tempo do jogo contra o Atlético Goianiense. O time, inclusive contra o Botafogo, também o primeiro tempo contra o Botafogo, mas aí é uma equipe que joga o melhor futebol do Brasil. Quando a gente conseguiu mostrar evolução, o elenco vai encorpando. Nesse momento a gente vê o treinador com mais opções do que a gente via no mês passado. E eu não estou falando só porque chegaram reforços, estou falando porque o nível de jogo dos atletas melhorou, porque o nível coletivo melhorou, porque a Bertozzi, direto da Neoquímica Arena, acompanhou o jogo lá em loco e vai falar um pouquinho desse Corinthians que me chama a atenção, né? A gente viu ali o Romero, por exemplo, né? Me chama a atenção, Bertozzi, que assim, tem toda a expectativa com o Memphis, teve a chegada do Carrilho também, que atuou hoje, mas é impressionante como alguns jogadores que já estavam lá estão melhorando, né? O próprio Romero vai crescendo de produção, mais golzinho para a conta hoje, o próprio Yuri Alberto dando assistência hoje, sendo importante. Começo do jogo ele deu uma pressionada ali no Cardona, né? E conseguiu roubar a bola e o Coronado desperdiçou. Então alguns jogadores que já estavam lá e que estão sendo potencializados por a chegada de outros jogadores, também por esse clima, essa energia. Três caras estavam lá. Exatamente. E o Pedro Henrique, né? Romero, Pedro Henrique e o Coronado. Veja só. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros do estúdio, boa noite ao nosso fã de esportes. Bom, o Romero é o dono da arena, né? É igual aquele motorista que faz a mesma estrada todos os dias e poderia até fazer de olhos fechados. Não deve, mas poderia.
Então o Romero se dá muito bem por aqui e hoje mais uma vez foi premiado. É um jogador que tantas vezes foi contestado, mas que nunca para todo o time. Não só hoje, mas no confronto de uma maneira geral, né? Acho que o Corinthians conseguiu combinar a entrega, conseguiu combinar a organização, conseguiu combinar a qualidade e por isso, estou muito de acordo com o André, 5-0 não surpreende ninguém. Foi exatamente do tamanho do que foi o confronto. A sensação que passa aqui, até por olhar como está reagindo o torcedor, como é que está o ambiente em torno do Corinthians, é de que se terminar o ano com sorrisos, e quando eu falo com sorrisos é mesmo o título, né? Já que o Corinthians está brigando por 2. A gente vai lembrar muito dessa semana em especial, da grande atuação do Castelão, do jogo contra o Atlético Goianiense que marcou a estreia do Memphis Depay e que também deu uma aliviada ali, ainda não tirou o time da zona de rebaixamento, mas indicou esse viés de alta, e a classificação de hoje também com grande atuação, com mais de 44 mil pessoas aqui. E a gente viu um gostinho do Memphis Depay, né? A bola do grande ingresso, inclusive na final do Brasileiro Feminino no domingo às 10 da manhã. O Corinthians é uma potência. Se fizer mais ou menos, não dá errado. O problema é quando não se trabalha direito, né? E aí tem um acúmulo que não vem de hoje, mas passou muito também por esta administração, que acabou na janela de julho, agosto, setembro, se virando no mercado e dando uma guinada no perfil do elenco. Com José Martínez, o Charles, agora com o Carrijo, que é um jogador que eu acho que vai ser extremamente útil. Estou falando de um meio de campo que ganha a opção e ele não existia. Você pegar o meio de campo com o Antônio Oliveira, era um meio de campo que tinha o Ranielli jogando 400 partidas, o Ranielli jogou tudo, que está contundido agora, tudo com o Breno Bidon, que está na equipe, que jogou hoje, com o Garro fazendo uma função que não tem nada a ver com ele quando você pede para o Garro voltar. Então o que acontece? Era um time que permitia aos adversários chegarem com facilidade à área. Hoje o Corinthians tem à frente da grande área uma outra equipe. Tanto que não necessita, pode ser que aconteça ainda em alguns momentos, mas não necessita ter 3 zagueiros, porque a vaga de um zagueiro ela pode ser ocupada por um jogador de meio de campo e o time fica mais equilibrado. Por quê? Porque jogar com 3 zagueiros no Corinthians hoje pressupõe, em qualquer time de futebol, muita velocidade, muito jogo pelas laterais. E aí o Corinthians vai ter um pouco de problema em relação a isso, com os laterais. Então, a formação é de um meio de campo mais encorpado, mais difícil de ser enfrentado. Um Corinthians que tem mais força física. O André Ramalho também veio. Então, houve uma mudança considerável, que potencializou quem lá estava. Os gols foram marcados com os jogadores daquele Corinthians, que era criticado e não tinha como elogiar. Né? E que soube respeitar o Fortaleza hoje, porque o Fortaleza merecia todo o respeito. Um time que perde para o Corinthians, goleia o Bahia. Sim. E leva 6 jogadores para o jogo de hoje da equipe titular. E o Vojvoda é difícil você falar. Qual é o titular do Vojvoda? Depois teve que se classificar nos pênaltis. Contra o Juventude, no 3-1, passou alguns maus bocados contra o Juventude durante o jogo. Depois conseguiu vencer e no final o terceiro gol, que não precisou mais de pênaltis. Como esse time vai se reerguendo e se fortalecendo. Agora, se eu chegasse para você, Jean, há 2 semanas e falasse assim, Jean, é o seguinte, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. O Corinthians vai passar pelo Fortaleza agregado 5-0, fica tranquilo, não vai ter muito susto, não. O que você ia falar para mim? Você tá maluco? Tudo bem? Boa noite, William. Cara, eu acho assim, é absolutamente surpreendente a maneira como o Corinthians passa pelo Fortaleza, a facilidade com a qual o Corinthians elimina o Fortaleza. Porque se a gente olhar para os 180 minutos, a gente vai encontrar 10, 15 minutos do segundo tempo do jogo de hoje em que o Fortaleza consegue oferecer algum perigo para o gol do Hugo. Eu acho que se a gente tirar esses 10, 15 minutos, o Corinthians foi superior o tempo todo. No primeiro tempo de hoje, sem criar muita coisa, é verdade, a única chance que o Corinthians cria, ele cria de uma saída errada da defesa do Fortaleza, mas o Corinthians não precisava criar, é o que o André falou. Quem precisava resolver o jogo, quem precisava correr atrás era o Fortaleza. Parecia ter a vantagem. E aí impressiona, assim, e aí eu acho que a gente tem que dar muito mérito para a comissão técnica. Porque assim, você pode até dizer que o Corinthians não criou muita coisa no primeiro tempo, mas a intensidade, a pegada da marcação o tempo todo, de não deixar o adversário encostar na bola. O cara se movimenta, ele está imediatamente marcado. Isso daí por que acontece? Porque desde o começo da disputa das Copas,
o treinador do Corinthians resolveu que a prioridade era o brasileiro, e ok, mas o escolher a prioridade tem efeito nas duas frentes, porque te permite manter uma intensidade como essa na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Se você não gira o elenco da maneira como o Corinthians tem girado, e tem girado por uma decisão do treinador, eu acho que você não consegue jogar dessa maneira. Você não consegue impedir o Fortaleza de jogar como o Corinthians tem impedido. E aí vai juntando tudo. A gente está falando de um mês com 5 vitórias em 6 jogos. A única derrota para o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa. E além disso, eu acho que assim, além de encorpar, evidentemente, por conta dos resultados, das atuações boas que o Corinthians vem tendo, da tranquilidade que vai chegando aos poucos, né? Claro que no Brasileiro, além de tudo isso, o elenco está encorpando demais. A partida do Martínez hoje, a partida do Coronado, que né, todo mundo falava, o Coronado, não sei, fisicamente, não sei se vai dar para ele e tal. Quer dizer, o Corinthians vai ganhando alternativas, peças importantes para poder rodar, para poder manter essa intensidade e qualidade técnica também. Hoje o Garro estava no banco, mais uma vez, como tem acontecido em geral nas Copas, mas aí ele tem, tanto o Martins como o Coronado nesse caso principalmente, fazendo essa função e jogando muito bem. Então, é um Corinthians que vai encorpando em diversos aspectos. A construção não é separada, né? Ele pode usar escalações diferentes em Copa e pontos corridos, mas no final das contas ele está formando o time, o que tem a ver também com a questão mental da equipe. E eu imagino que se o Corinthians... Que é algo que Fortaleza sempre foi fantástico. Sim, sim. Né? Que o diferenciava de seus adversários. E de outras equipes que conseguem caminhar bem na temporada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui contra o Flamengo. O Flamengo mostra, por enquanto, uma dificuldade enorme com essa coisa mental. Palmeiras é competitivo. Perde como perdeu pro Botafogo, mas olha a forma como perdeu. Né? Botafogo parece que está melhor. E o passe mais difícil é o passe do Yuri Alberto, que é um giro, que tem visão, a parte técnica, a bola que ele coloca pro Romero fazer o gol é muito bonita, né? Assim, esse time que jogou hoje, né, independentemente da escalação, porque como disse o Jean, ela vem mudando porque senão o Corinthians não tem como sustentar esse nível. E de novo, é ótimo estar nas semifinais da Sul-Americana, é ótimo estar nas semifinais da Copa do Brasil, isso não se discute, mas nada disso tem o mínimo valor se o Corinthians for rebaixado. Nada. Nem os 2 troféus. Então, um pensamento absolutamente extremo e extremista aqui. Você tem razão. Ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana não tem valor se esse time campeão é rebaixado. Sim. Então, essa é a minha opinião particular. E é uma coisa muito difícil de acontecer, embora o Palmeiras tenha ganhado a Copa do Brasil e tenha sido rebaixado. A torcida do Palmeiras pode dizer se foi legal, se não foi. Tenho certeza que a enorme maioria vai dizer preferia 1000 vezes não ter ganhado a Copa do Brasil. Se não me engano, posso estar enganado, André, aquele ano os times que jogavam Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Era outra coisa, mas aconteceu. Sim, perfeito. Né? Mas esse time, ele é o pôster daquele raciocínio que equipes coletivamente desajustadas fazem com que jogadores pareçam piores do que são. Equipes coletivamente ajustadas fazem com que jogadores pareçam melhores do que são. E no caso do Corinthians, é radical. A mudança é tão radical que nós podemos falar rigorosamente dos mesmos jogadores. Do Coronado, do Romero, do Yuri Alberto. A gente não pode falar de quem? Do Garro, que é um cara que está no nível elevado desde a época, e não faz muito tempo, que ele dava 3 ou 4 potenciais assistências por jogo, e elas não eram assistências porque o gol não era marcado. Você nem pode dizer. Pessoal, tá vendo aí porque eu sempre falo que o Romero é muito injustiçado no Corinthians? Tá aí, ó. Todo santo jogo o Romero marca o dele. E se for na Neoquímica Arena, aí é com mais facilidade. Romero nasceu para jogar na Neoquímica Arena. Romero nasceu para jogar no Corinthians. O que esse paraguaio mostra a honra em vestir a camisa do Corinthians não está escrito. E o Yuri Alberto? Encontraram de uma vez por todas a posição do Yuri Alberto? O que o Yuri Alberto está jogando, pessoal, nas últimas 3 partidas, 3 partidas contra o Fortaleza lá, no Brasileirão contra o Goianiense, e hoje
Se o Yuri Alberto jogasse todo o jogo dessa mesma forma que jogou aí essas 3 últimas partidas, ele estaria na seleção brasileira. Até porque ele já foi convocado uma vez. Tá jogando muito, muito mesmo. Félix Torre hoje, quase entrega, hein? Porra, o Corinthians precisa de um zagueiro, mano. Precisa de um zagueiro. Mateuzinho não comprometeu, jogou razoavelmente bem. O Hugo também. Coronado, só faltou fazer chover. Cantígio jogou muito, muito mesmo. Mas o destaque fica com o Yuri Alberto. Jogou demais. Fiel, tá aí, ó. Corinthians embalou. Quem desacreditou, eu só lamento. O Coringão voltou. O Coringão voltou. E você vai fortalecer com like. Fortalece aí com like. Porque o timão, o time do povo voltou. Vai, Corinthians.